Imagine só, em todo lugar onde há máquinas inteligentes, elas assumem o controle das plantações, das fábricas da Apple, das linhas de produção de cerveja, dos serviços financeiros. E o que você precisa fazer? Apenas apertar um botão pela manhã. Pronto! Todos os produtos e serviços que consumimos hoje serão fabricados por robôs ou sistemas automatizados. Teremos 18 milhões de carros novos por ano, 1 milhão de casas construídas, todos os iPads vendidos. E se tudo isso vier de um único clique, será uma tragédia? Pense bem, nossa vida nunca foi tão confortável. Hoje não precisamos trabalhar 30 horas por semana, talvez nem uma hora. Quanto mais eficiência as máquinas trazem, mais tempo sobra para fazermos o que realmente importa. A redução da jornada de trabalho não é novidade. Há um século, trabalhávamos muito mais. O que escolhemos fazer com esse tempo extra? Diminuir as horas no escritório, sim, mas também acumular mais coisas do que jamais tivemos. Gastamos milhões em sistemas como o Watson, testamos suas capacidades por mais de um ano e descobrimos um potencial imenso. Ainda não chegamos ao limite, mas já enxergamos oportunidades valiosas para os negócios e seguros. Uma ideia que me ocorreu este ano é incluir dados concretos nos meus relatórios, convidar um terceiro para as reuniões e deixar que todos especulem sobre sucessão. Depois revelar a surpresa e responder a primeira pergunta: quem será o próximo? Deixar o suspense pairar no ar, até finalmente dizer: vamos direto ao ponto. O que o Watson realmente faz? Treinamos o Watson para aprender, não para adivinhar. Ele não sabe o que não ensinamos, mas absorve informações e se aprimora. Por exemplo, imagine treinar milhares de novos agentes para atender chamadas. Eles precisam de licenças, claro, mas o sistema poderia, no futuro, responder a dezenas de milhares de ligações diárias. Poderia otimizar processos, aprender com interações e até entender nuances da fala humana. Mas o campo mais promissor é a saúde. Médicos no mundo inteiro não conseguem acompanhar todas as pesquisas especializadas. Um único profissional pode tratar 500 casos de câncer de próstata em toda a carreira. E se um sistema analisasse milhões de dados, cruzando resultados de exames e tratamentos? A revolução na medicina está apenas começando. As pessoas ganham na loteria todos os dias, mas não há motivo para inveja. Se alguém quer apostar em algo matematicamente improvável, problema deles. Um felizardo aparece na TV, enquanto milhões contribuem para o prêmio, com boa parte indo para o governo. Não caia nessa armadilha. Foque no que faz sentido. Quando investe, trate suas ações como um negócio. Não fique obcecado com cotações diárias. Você não avalia o valor da sua casa ou do seu apartamento todo santo dia. Pense no desempenho a longo prazo. Não se deixe levar pela euforia do mercado. Mantenha calma e deixe o mundo girar. Seus filhos têm razão em buscar alguém confiável para lidar com investimentos. Infelizmente, mais da metade das vezes, os conselhos convencionais falham. Eles precisam de orientação sólida. Se dependerem apenas dos pais, podem ouvir mentiras e modismos. Mas, no fundo, o problema é simples. Os negócios nos Estados Unidos, como um todo, sempre se recuperam. Não precisam ser clientes de corretoras comuns. As ações vão bem, mas não há necessidade de se estressar. Podemos conversar sobre isso depois. Inveja é um veneno. Não perca tempo desejando a sorte alheia ou se comparando com quem ganhou na loteria. Descubra o que faz sentido para você e siga seu próprio caminho. Quanto a empresas como a Berkshire Hathaway, se forem negociadas muito abaixo do seu valor real, podem atrair investidores ativistas. Concordo com essa análise? Até certo ponto. Antes me preocupava mais. Hoje, o tamanho da empresa é um fator de proteção. Além disso, a Berkshire sempre terá condições de recomprar suas próprias ações, e enquanto estivermos dispostos a pagar um preço justo, o risco diminui. Seu preço precisa se aproximar do valor intrínseco, sem deixar uma margem tão grande que atraia quem acredita poder lucrar desmantelando a empresa. Afinal, o que se ganha com a fragmentação quase sempre é menor do que o que se perde. A Berkshire Hathaway não seria capaz de fazer o que fez em energia renovável, por exemplo, sem a estrutura que tem hoje. Se fosse dividida, cada parte valeria menos do que o todo. E não faltam exemplos históricos que provam isso. Negócios sólidos, desvalorizados no mercado, mas que ninguém ousou comprar para desmembrar porque, no fim das contas, o retorno não compensaria. Não vejo espaço para uma diferença de preço que justifique esse tipo de movimento. Além disso, os valores envolvidos são tão expressivos que desencorajariam até os mais ambiciosos.
E claro, temos uma base de acionistas que entende e valoriza o modelo único da Berkshire, sua cultura e os benefícios de longo prazo. Por isso, considero essa possibilidade remota. Houve períodos na história em que ações de empresas excepcionais foram negociadas com descontos absurdos em relação ao seu valor real, e surpreendentemente, quase ninguém agiu. Nos anos 1973 e 1974, por exemplo, companhias como a Capital Cities, comandada por Tom Murphy, eram vendidas a preços irrisórios, mas ninguém se mexeu para comprá-las. Quando o desconto é grande demais, o dinheiro simplesmente não aparece. E para mim, isso não é um problema. No meu caso, a forma como minhas ações serão distribuídas para as fundações filantrópicas após minha morte praticamente garante que por alguns anos, minha família continuará sendo o maior acionista em termos de poder de voto, mesmo com a política de distribuição em vigor. Então, não é algo que me preocupe hoje. Já me preocupei no passado, mas agora não é mais um fator relevante. A verdade é que temos pouquíssima preocupação com isso, e a maioria das pessoas tem muitas, o que, na minha opinião, só nos beneficia. Olho para essa questão com otimismo. Charlie, você quer explicar por que isso nos ajuda? Bem, quando você é atacado por quem considera prejudicial e destrutivo, e precisa de aliados fortes, quantas opções melhores existem do que a Berkshire Hathaway? Eu sou Warren Buffett, e aprovo essa mensagem.